Capítulo 2 A luta com Cristo. O espírito de Sundar Singh debatia-se nas trevas, e já não havia na terra quem o compreendesse. Outra grande alma que a Índia conheceu, René de Benoit, descreve com termos precisos esse estranho aperto de coração que os adolescentes de temperamento e educação religiosos costumam sentir. Na convenção de Chebret, foi como se Deus se escondesse e me deixasse entregue a mim mesma e ao mal. Os hinos que ressoavam aos meus ouvidos e a linguagem cristã causavam-me repulsa. Nossa mãe não atinava com o que eu tinha. Não fui jantar naquele dia. Soluçava no meu quarto. Oh, era horrível. Eu não podia orar. René de Benoit era filha de cristãos, dos quais recebera desde a mais tenra infância o conhecimento de Cristo. Aquele dia assinalou na sua vida o desejo de ter sua experiência de Cristo. Até ali conhecia Cristo através das informações fornecidas por outro, mas não o encontrara pessoalmente. Inesperadamente verificava que o que a alma desejava era a experiência da realidade, e não apenas informações a respeito dela. A luta desse outro adolescente, Sundar, é mais patética. A alma sente que existe caminho, mas não o conhece. Anseia por ele e tateia nas trevas. São dois náufragos entregues ao poder maléfico das ondas. Um vê ao longe a praia e se esforça por alcançá-la. O outro, cego, sente que existe praia, mas não sabe onde e luta com as ondas e com o próprio desespero. Nem um instante posso viver sem ti, Senhor. Tudo tenho, quando te possuo, porque tu, Senhor, és meu tesouro. Suspiramos por ti, ó Senhor, temos sede de ti. Somente em ti nosso coração descansa. Estas palavras dos mestres acenavam com uma paz inexcedível. Mas onde encontrá-la? Nos livros sagrados? Acentuava-se cada dia sua tendência de devorador de textos religiosos. Aos 15 anos já conhecia o Granth dos Sikhs, o Corão e cerca de 52 Upanishads. Ou seria nas boas obras que se encontrava a salvação? Não havia mendigo no distrito que não o procurasse, pois sua fama de caritativo já se espalhava. Mas cada dia, depois de atravessar todos os tediosos rituais do sikhismo e do hinduísmo, de perder horas embebidos nos livros e de atender a todos os mendigos, lá se dirigia, cabisbaixo e pálido, para o bosque, à procura das sábias palavras do sadhu. E cada dia regressava mais vencido, como um tântalo adolescente que nem ao menos visse o lago de água fresca para os lábios febris. Afinal, depois de tentar inutilmente acalmar aquela sede assustadora com citações e discursos, o velho santo do bosque se confessou vencido. Meu filho, é inútil perderes tempo agora com estas coisas. E vendo acentuar-se a amargura nos olhos do rapaz, disse: mais tarde conseguirás entendê-las. Mais tarde? Falava-se muito nas práticas sublimes do yoga. Um homem que se assenhorasse de seus mistérios conheceria o céu na terra e entraria imediatamente na posse da salvação. Havia em Rampur um Brahmani yogi e Sundar o procurou, sujeitando-se ao penoso aprendizado dessa arte de auto-hipnotismo. Chegou ao êxtase e era uma maravilha. Tudo desaparecia para dar lugar à veemente sensação de paz e esquecimento. Horas depois, ou seriam minutos, voltou a si, sob o riso radiante do Brahmani, seu mestre, mas a cabeça pesava e o corpo doía como se houvesse transportado pesada carga. O mundo era o mesmo, e Sundar Singh era também o mesmo, ainda com mais tristeza e amargura na alma, depois do transe enganador. Abandonou a yoga, buscava a realidade, e não um fogo fato. Sher Singh cada dia se preocupava mais com o filho mais novo. O rapaz definhava agarrado aos livros ou com os olhos fitos no vácuo, esquecido do mundo. Nem estudara depois de aprender a leitura. Talvez novas preocupações o curassem daquela infeliz mania. Dizia-se que os mestres da missão americana ensinavam bem. Verdade que eram malditos cristãos com os quais um bom Sikh não devia ter contato, mas ensinavam bem e não havia outra escola em Rampur. Sundar foi matriculado na escola presbiteriana. Desambientados, foram sentar-se na carteira que a professora indicou e dali Sundar examinou cautelosamente a sala e a mestra. A desconfiança boiava nos seus olhos negros e profundos. A estrangeira apanhou na mesa um livrinho de capa preta e o entregou aos novatos, aberto no início, para verificar seu grau de adiantamento. O filho do Sardar o tomou e leu em silêncio no ponto que a unha da mestra assinalava. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino, recuou algumas linhas e viu o nome de Cristo. Era o livro dos cristãos. Fechou-o imediatamente e o empurrou, temeroso do contato imundo. Leia, convidou a mestra. Após longo silêncio, ressentido, Sundar replicou: Por que eu leria? Somos Sikhs. Nosso livro sagrado é o Granth. Mas o que eu quero não é que se façam cristãos. Você pode ler o Novo Testamento e continuar sendo Sikh. E como ambos se obstinavam na recusa, pacientemente lhes mostrou o regulamento da escola, que dizia ser livro de texto o Novo Testamento. Não se obrigava pessoa alguma a matricular-se, mas quem o fizesse deveria cumprir as regras do estabelecimento. Pensassem nisso e comprassem o Novo Testamento para acompanhar a classe. Quando soube do caso, Sher Singh simplesmente estendeu ao filho dinheiro para a compra e Sundar, relutante ainda, foi adquirir uma Bíblia. Começou a lê-la, sem prazer. Homem estranho esse Jesus de que ali se falava, suas palavras prendiam o coração. A alma febril sentia haver em Cristo algo novo, refrigerante como a brisa nos dias de canícula. Absorveu-se na leitura. Mas em certo ponto percebeu que havia ali ensinos totalmente contrários às suas crenças, ensinos que poriam por terra a doutrina de sua mãe. Fechou o livro indignado, mas o magnetismo de Cristo já o prendia. Voltou à leitura, contrafeito e desejoso de encontrar contradições e erros. Mas tão logo mergulhava no Evangelho, esquecia o mundo e, certa vez mesmo, um amigo o assustou, tocando-lhe no ombro durante seu estudo da Bíblia. Você não deve ler esse livro. Por quê? Por causa do feitiço dele. Acaba cristão. Muitos outros começaram a lê-lo e viraram cristãos. Não leia. E afastou-se. Deixando o livro, Sundar Singh cerrou as sobrancelhas perplexo. Haveria então tanto poder nesse livro? Aquele homem não era cristão, mas reconhecia que o livro dos cristãos possuía uma força estranha. E se esse livro o levasse a abandonar sua religião? Atirou a Bíblia longe, horrorizado, e resolveu não voltar à escola cristã. O ano letivo terminava e o prático Sher Singh não via motivo para o seu filho perder os exames. Fez os exames e pediu ao pai que o matriculasse na escola hindu da aldeia próxima. Estava resolvido a não mais lidar com cristãos, nem com seu livro mágico. Mas não fora sem consequências que passara 14 anos enclausurado em casa ou na penumbra dos templos e do bosque. Não tolerou a violência do sol que o castigava asperamente durante os 4 quilômetros do percurso e teve de voltar à escola cristã poucos meses depois. Desta vez sua reação foi violenta. Todo o seu ser se revoltava contra os estrangeiros e contra a sua religião. Odiava-os, zombava da Bíblia. Por essa época, o missionário, disposto a romper o círculo de ferro dos preconceitos que limitavam seu campo de ação, iniciou reuniões de pregação ao ar livre, junto ao bazar. Certa tarde, quando erguia a Bíblia e citava um texto, um grito escarninho o interrompeu, seguido de formidável vaia. Insistiu. Uma pedra assobiou sobre sua cabeça, logo seguida de outras, e o pequeno grupo de cristãos que o acompanhava se dispersou, desanimado. Quando se retirava ainda sob a vaia desrespeitosa, o pregador se surpreendeu com a expressão de ódio que incendiava os olhos do filho do Sardar. E desde aquele dia, Sundar Singh se fez o líder da malta desordeira que tomara a peito varrer os missionários de Rampur. Essa luta era um derivativo para a angústia interior que o roía, e era a reação da alma à verdade que pressentia em Cristo. Uma verdade que, antes de construir nele a nova criatura, necessariamente reduziria a pó o edifício já existente. Sua intuição não o enganava. E tamanho era o seu horror a Cristo que, quando a sombra do missionário caiu sobre ele, correu para casa, passou toda uma hora lavando-se para se purificar do contágio imundo. Como se isso não bastasse, agarrou a Bíblia, despedaçou-a diante do estupefato Sher Singh, embebeu de querosene as páginas dilaceradas e prendeu-lhes fogo. A chama destruiu o livro tão violentamente como as paixões lhe consumiam o ser. O rosto de Sher Singh tornou-se severo. Não aprovava tanto fanatismo e repreendeu o filho. Mas Sundar, fora de si, ainda tirou as labaredas que lhe avermelhavam a silhueta esbelta os outros livros da escola cristã. E seus olhos brilhavam tão malignamente como as línguas vermelho-amarelas que rapidamente lambiam as páginas despedaçadas daqueles volumes malditos. Era o paroxismo. Depois daquilo, passou a viver como se tivesse veneno nas veias.
Afinal, na madrugada do terceiro dia, chegou a uma resolução desesperada. Para ser mais preciso, na madrugada de 18 de dezembro de 1904. E assim cheguei a resolver abandonar tudo e acabar com a vida. 3 dias depois de queimar a Bíblia, levantei-me às 3 da manhã, tomei o banho usual e orei. Ó Deus, se é que Deus existe, mostra-me o caminho certo ou eu me mato. Se não encontrasse paz, poria a cabeça no trilho da estrada de ferro, quando viesse o trem das 5 horas, e ali morreria. Tinha a impressão de que encontraria sossego na outra vida, se não o encontrasse nesta. E ali fiquei, orando continuamente sem resposta. Teria mais meia hora de oração na esperança de paz. Às 4h30 vi algo que nunca tinha imaginado antes. Vi uma grande luz no aposento. Pensei que fosse incêndio. Olhei ao redor, mas nada descobri. De repente me veio a ideia de que isso podia ser a resposta de Deus. E enquanto orava e continuava olhando a luz, vi o vulto do Senhor Jesus Cristo. Era uma aparição gloriosa, plena de amor. Fosse alguma encarnação hindu, eu me teria prostrado diante dele. Mas era o Senhor Jesus Cristo, a quem poucos dias antes eu insultara. Senti que essa visão não podia ser fruto da imaginação. Uma voz me disse em hindustani: até quando me perseguirás? Eu vim para salvar-te. Oravas para conhecer o caminho verdadeiro? Por que não o tomas? Veio-me à mente uma ideia. Jesus Cristo não está morto, mas vive, e este é Ele mesmo. Caí aos seus pés e senti essa paz maravilhosa que não havia encontrado em outro lugar. Era essa paz que eu buscava. Aquilo era o próprio céu. Quando me levantei, a visão tinha desaparecido, mas a paz e a alegria permaneceram comigo para sempre. Saí e fui dizer ao meu pai que me fizera cristão. E ele me respondeu: vá deitar-se e dormir, pois se anteontem mesmo você queimava a Bíblia, como me vem agora dizer que é cristão? E expliquei: é que verifiquei hoje que Jesus Cristo está vivo e resolvi segui-lo. Hoje eu me tornei discípulo dele e passarei a servi-lo.